Senão a gente fica nesse jogo sempre de, preciso montar orçamento. E eu acho que o ponto número 2 aqui, cara, tem que ter. É uma ferramenta para te ajudar a montar esse orçamento. Senão você depois vai ficar atrasando o orçamento, o cliente vai ficar te cobrando. Eu já tenho nada mais chato, né, do que o cliente cobrar o orçamento da empresa que ele quer comprar e o cara não manda orçamento para ele. E quando é o dono da empresa, ele é o primeiro que fala isso, né? Tipo assim, eu mesmo tô com um orçamento ali, eu tô um pouco abrindo o jogo mesmo, né? Eu tô com um orçamento ali de 20 e poucos mil reais, que, cara, faltou eu passar para frente para montar e eu segurei, não passou reto a conversa, e daí a cliente vai falar, Judá, cadê tu? Não sei o quê. Por quê, velho? Eu tenho ferramenta para montar orçamento rápido, eu sei montar, tem tabela de produto, tudo, só que às vezes a gente deixa passar por besteira. Da mesma forma que hoje você até sabe que precisa montar o orçamento, mas você não tem uma ferramenta que agiliza isso. Então, quando vem uma solicitação de orçamento para você, você já sabe, nossa, cara, não dá tempo de fazer agora. Tenho só 10 minutos, não vai dar tempo porque eu tenho que listar todos os materiais. Não vai dar tempo porque eu tenho que fazer o cálculo de quanto que vai ter de perda de material. Não vai dar tempo porque eu tenho que mandar para cotar com outra empresa que eu terceirizo ou que eu preciso saber o preço atualizado da matéria-prima. Então, ter uma ferramenta, seja uma planilha de precificação, seja um sisteminha, seja um software. O mais prático é uma planilha, é algo imediato, né? Para você poder montar o orçamento realmente de uma forma mais rápida, porque qual que é a maior dor de cabeça do nosso mercado? Na maioria das vezes, o cliente quando vem comprar comunicação visual, ele já está com o prazo no pescoço. E daí, o que vai acontecer? Ele precisa para ontem. Não só fechar, mas como também do orçamento ele precisa aprovar rápido. Ou ele não recebeu nenhum orçamento e já está com a corda no pescoço, ou ele está com vários orçamentos e precisa de mais um, ou ele não tem nenhum orçamento e está pela primeira vez cotando contigo e está sem referência nenhuma para poder saber se ele vai fazer aquilo naquele momento ou não. Por isso que eu falei, nem ou daquela forma até, né? Ou daquela forma. Porque às vezes o cliente está cotando alguma coisa que na cabeça dele é aquilo, eu quero uma fachada. Só que às vezes o preço que está disposto a pagar, o que ele tem de investimento é muito mais baixo, né? Aí nem todo orçamento, velho, que tipo o cliente que solicita para você, ele vai fechar de fato. Tem que entender isso. Mas a gente hoje ter uma velocidade maior para mandar orçamento. Quando eu fui montar toda a estrutura do ponto de vista educativo da Insight, toda a ideia que eu montei para ela, um dos pontos que chamou bastante minha atenção foi porque eu achei o valor agilidade. Cara, se você for uma empresa ágil, o que é uma empresa ágil? Que ela faz de forma efetiva, ela faz da forma bem feita aquilo que precisa ser feito. Então, na maioria das vezes, você demora para atender, demora para responder, demora para montar o orçamento, demora para fazer o layout, demora para notificar o teu cliente que deu certo e ainda às vezes não consegue deixar o teu cliente ciente do prazo de entrega. Por quê? Fechou a venda, recebeu o Pix. Cara, vamos pensar o seguinte. Como que funciona quando você vai fazer um Pix para alguém? Você não fica cabreiro? Você não pensa 2 vezes antes, 3 vezes antes? Você tem aquele sentimento de desconfiança, do tipo, se eu perder, perdi. Se eu fizer o Pix errado, lascou, não tem como voltar. Se eu passar para a pessoa errada, né? Tem várias objeções que vão aparecendo, na verdade, né? Então, na hora do Pix, velho, eu fico sempre falando para os clientes assim, falo, cara, treine o teu comercial para ele entender que receber o comprovante do Pix é a porra de um ato de confiança, velho. E naquele momento ali, você quer ter atenção. E aí, às vezes, a gente recebe o Pix, fala, obrigado, recebido, e, cara, não manda um recibo, não dá um feedback para ele, não abre uma ordem de serviço. Eu falo, cara, abra um pedido e manda o pedido pro cara com a data de entrega. Se você conseguir no meio do caminho, nem que seja mandar uma mensagem do WhatsApp, velho. Eu sei que não dá para fazer para todos os clientes, mas pelo menos para aqueles que são com maior valor agregado, que confiaram em você de uma forma, talvez até é prioridade, sim. Legal é fazer com todos. Não dá para fazer? Cara, dê uma prioridade para aquele cliente que está chegando agora, para ele já ter uma experiência melhor, porque às vezes isso é uma das maiores falhas na comunicação visual. Uma coisa legal até que eu acredito, né, que pouca gente faça, mas que é um grande diferencial, é, cara, se o serviço do cliente tem várias etapas, é notificar ele que etapa tá. Sabe, tipo quando você compra alguma coisa na internet e o E não precisa Correios notificar todas, né, cara? Porque às vezes você tira um pedido com muita coisa. Mas as principais, algumas chaves. Eu sempre falo, arte final, quer dizer, o arquivo acabou de finalizar a parte de desenho, por quê? Teoricamente, a gente só começa a produzir depois que termina a arte final. Então eu sempre falo, abre a ordem de serviço, quando terminar a arte final, notifica, quando terminar o acabamento, notifica e quando estiver pronto para expedir. São 3 principais momentos. Se você avisar a ordem de serviço, a arte final e o momento que está pronto, já está mir de bom. Mir de bom, já tá tipo... Já está muito acima da média. Muito acima da média. Então são esses pequenos detalhes que ajudam a gente a vender mais também, porque querendo ou não é mais fácil vender de novo com o mesmo cliente. Dá mais segurança, mais credibilidade e tudo isso só vai acontecer se você
montar orçamento para o cliente, né? O cara Então não vai você comprar. precisa sim de uma ferramenta para montar orçamento mais rápido. Não tem. Que Isso aí vai te ajudar a vender mais. Simples assim. Foi assustador quando a gente foi visitar um cliente nosso em São Paulo e nós fomos almoçar com ele. E ele escolheu o local, né? Ele escolheu o local e no almoço 3 clientes cobraram ele. E foi bem na época da pandemia, então para poder almoçar não era em qualquer local, porque a gente não tava com a carteirinha de vacinação, né? Em São Paulo ainda, em né? São Paulo. E aí chegou lá, cara, ele falou, não, eu vou num lugar, eu já liguei lá, eles falaram que não vão pedir a carteirinha pra gente e tal. Chegamos lá, o que aconteceu? Estávamos vacinados já, só pra deixar, só não tava com a carteirinha. Eu tava com a carteirinha, né? Mas tudo bem. Eles que não estavam, eu acho, né, velho? Acho que era eles que não estavam. É, velho, acho que a gente tava, porque a gente pegou foi. voo, pô. Isso aí que pegou voo, a gente foi. Não, foram eles, pô. Era eles que não estavam vacinados, certo? Certo, bem lembrado. Mas daí, na época, o que aconteceu? Apareceram 2 ou 3 caras. Eu acho que foram três clientes. Foi o dono do estabelecimento. Do próprio restaurante. Do próprio restaurante. Que era amigo dele, inclusive, amigo né? Tava dele. trazendo orçamento. Falou, pô, fulano, você tá ficando rico, não quer mais ganhar dinheiro, que não me manda mais orçamento. Então tinha muitas situações ali que a gente tirou sarro com ele, que é o quê? Cara, querendo ou não, a gente foi visitar a empresa dele, empresa massa, espaço 450 metros quadrados, estrutura produzindo a rodo lá, mas o orçamento estava demorando para mandar. Então, hoje é uma dor para o dono da empresa vender menos, né? E para o cliente estar demorando para mandar orçamento. E uma coisa é fato, né? O cliente que demora para ser atendido, demora para receber orçamento, ele não volta, né? Se ele não for bem tratado. Se ele não tiver um feedback do porquê tá demorando, já era. Eu já perdi muito cliente, né, cara? Eu já atrasei muito orçamento, mas eu também já perdi muito cliente que eu não consegui recuperar. Alguns ainda consegui, você conta uma história, às vezes verídica, às vezes você dá uma exagerada, né? Mas, uma floreada, assim. Uma floreada pra salvar o negócio, entendeu? Mas eu até aprendi, uma das coisas que eu aprendi é não dar desculpa. Eu sempre tô olhando ali na hora que eu vou falar, eu vejo se eu não tô dando desculpa.